A grande maioria das aplicações modernas precisa de um esquema de login para que apenas os usuários com permissão possam entrar, e também autorizar ou restringir o acesso a partes da aplicação de acordo com as permissões atribuídas ao usuário. Isso significa garantir que todos os usuários que acessam estejam devidamente autenticados, ou seja, que o usuário é quem ele diz que é. E autorizado, ou seja, uma vez que o usuário é autenticado, verifica também se o acesso a determinadas partes da aplicação é permitido ou não. No caso de aplicações web, uma vez que essas aplicações possuem vários pontos de entrada, qualquer objeto acessível via URL deve verificar permissões de autenticação. Isso implica que cada um desses objetos deve ter incorporada a validação de segurança, para fazer a verificação correspondente. O mais comum é programar um procedimento que contenha lógica de controle de acesso. Esse procedimento deve verificar as roles e permissões de cada usuário que entra na aplicação. Em cada objeto acessível via URL, deve ser escrito o código que chama esse procedimento para verificar a autenticação antes do objeto ser aberto. Quanto mais roles e permissões você tiver e quanto mais complexas forem as políticas de segurança da empresa, o código cresce e a verificação das permissões torna-se mais complicada. No caso de aplicativos para smart devices, por serem aplicativos distribuídos, uma parte deles é executada no próprio dispositivo e a camada de negócios do aplicativo é resolvida através de serviços REST, que possuem uma URL de acesso e, portanto, estão expostas a acesso indesejado. Da mesma forma que nas aplicações web, o que é feito é verificar se apenas usuários devidamente autenticados e autorizados podem acessar o aplicativo, evitando a execução de usuários que não cumpram com isso. Para atender essas necessidades, GeneXus oferece um módulo de segurança chamado GeneXus Access Manager, GAM, que resolve as funcionalidades de autenticação e autorização tanto para aplicações web como para aplicativos smart devices. O GAM é desenvolvido em GeneXus para que seja facilmente integrado ao KB da aplicação e permite resolver de forma centralizada tudo o que se refere à segurança da mesma. O objetivo é que a solução de segurança seja usada de maneira mais declarativa possível na aplicação, sem criar complexidade adicional. O GAN também fornece um back-end que permite definir usuários, políticas de segurança e acesso a objetos, entre outras coisas. Também fornece uma API para acessar muitas dessas funcionalidades via código. Para habilitar o GAN, devemos abrir o nível da versão ativa da KB e configurar a propriedade Enable Integrated Security com o valor True. Existe outra propriedade quando habilitamos o GAN no nível da versão, chamada Integrated Security Level, que permite indicar o valor padrão da segurança dos objetos da KB. Essa propriedade também se encontra nos objetos para que seja possível personalizar a maneira como a segurança será implementada nesse objeto. Há três valores possíveis. None indica que o objeto será público, ou seja, não terá segurança. Authentication indica que apenas usuários autenticados poderão executá-lo. E Authorization indica que o usuário, além de se autenticar, terá que estar autorizado para executar o objeto, ou seja, ter a role apropriada para executá-lo. Depois que tivermos as propriedades de segurança configuradas, devemos fazer um rebuild all na KB. Ao fazer isso, será aberta uma caixa de diálogo informando que o módulo GAN será instalado em nossa KB, com a solução pronta tanto para web quanto para smart devices. Para resolver a autenticação, internamente usa-se Web Sessions para a segurança de aplicações web e OAuth para a segurança dos aplicativos Smart Device. No caso de autorização, sua implementação é baseada em roles, ou seja, é usado o modelo Role Based Access Control, através do qual se encapsulam os métodos, propriedades e tudo o que é necessário para o gerenciamento da autorização na aplicação. O GAN fornece diferentes tipos de autenticação. Os tipos disponíveis são autenticação local, onde os usuários e todas as suas credenciais são armazenados em um banco de dados, do qual somos proprietários. Facebook, Twitter e Google. Nesse caso, são usados os mecanismos de autenticação desses aplicativos. Não é necessário definir usuários locais.
A autenticação é feita no site do Facebook, Twitter ou Google, respectivamente. Em muitos casos, é necessário integrar minha aplicação com outras, com as quais eu tenha que trocar informações, e é necessário garantir a autenticação de meus usuários através de uma autenticação externa à minha aplicação. Uma forma de autenticação externa é usar um Web Service SOAP, fornecido por outro aplicativo, e configurar o GAN para consumir esse Web Service. Pode ser que a outra aplicação ofereça um programa externo para resolver a autenticação, mas não necessariamente um Web Service. Nesse caso, configuramos o GAN para aceitar uma autenticação do tipo Custom. E uma aplicação que usa o GAN também pode tornar-se um provedor de identidade, como Facebook, Twitter ou Google. Nesse caso, outras aplicações com GAN podem conectar-se remotamente a esse servidor e obter as informações a partir dele. Nesse caso, configuramos o GAN como uma conexão do tipo Remote. No caso da autorização, definimos a execução dos objetos e as permissões em cima dos modos de operação das transações. A definição é feita para cada objeto em cima das permissões de cada role. Dependendo da role atribuída ao usuário, essas serão as permissões atribuídas ao objeto. Essa validação é feita nos seguintes objetos web: Web Panels, Web Components com a propriedade URL Access como Yes e transações. Além disso, são verificadas as permissões nos modos Insert, Update, Delete e Display das transações web. E para Smart Devices, nos objetos Work With for Smart Devices, Panels for Smart Devices e as ações Insert, Update e Delete nos Work With for Smart Devices. A propriedade Integrated Security Level também pode ser configurada no nível do objeto, de modo que o acesso pode ser restrito a apenas alguns objetos da aplicação. Nesse caso, também dispomos da propriedade Permission Prefix, que determina que a verificação de segurança seja realizada automaticamente no objeto, usando um código de segurança que é adicionado pelo gerador quando ele cria o código-fonte do objeto. O GAN também expõe uma API, Application Program Interface, para acessar seus métodos e propriedades, caso seja necessário fazê-lo em nosso aplicativo via código. O acesso às propriedades e métodos da API é feito através de External Objects, que são importados quando o GAN é habilitado em nossa aplicação. E podemos executar várias ações como obter o usuário que está logado, se precisarmos usá-lo dentro da nossa aplicação, ou em vez do nome, pode ser necessário saber seu endereço ou alguma outra informação relacionada ao usuário, como por exemplo o e-mail. Podemos também precisar dos tipos de autenticação configurados em nossa aplicação para validar, por exemplo, se estamos acessando com o Facebook e executar determinadas ações nesse caso. Ou podemos precisar das permissões associadas a uma role para executar alguma ação com elas dentro da aplicação. Uma vez que terminamos de desenvolver nossa aplicação e incorporamos a segurança, é hora de colocá-la em produção. Para isso, vamos ver como fazemos para transferir os objetos da nossa aplicação, incluindo os objetos do GAN, para o nosso servidor de produção. Para isso, temos algumas ferramentas. Para que a aplicação seja executada no servidor de produção, é necessário transferir os arquivos gerados na compilação, por exemplo, .class para Java, DLLs para .NET, bem como bibliotecas e outros recursos, dos objetos de nossa aplicação e também dos objetos do GAN, como dissemos. Para isso, utilizamos a Application Deploy Tool, que está no menu Build, Deploy Application, onde são selecionados os objetos main a serem implantados, e o servidor de destino, que pode ser um servidor local ou um servidor na nuvem, como Amazon Web Services, Windows Azure, IBM Bluemix e outros. Você pode ler mais sobre esse tópico no link apresentado. Bom, além dos dados da aplicação, ou seja, o banco de dados da aplicação, o banco de dados do GAN também deve ser levado. Para isso, temos uma ferramenta chamada GAN Deploy Tool. Essa ferramenta pode ser executada de dentro do GNexus ou como uma ferramenta independente. Permite exportar de um repositório ou importar de outro repositório, inicializar, criar o banco de dados GAN, atualizar o esquema do banco de dados, etc. Aqui na tela tem um link onde você pode obter mais informações sobre essa ferramenta. E para reduzir os riscos que podem comprometer a segurança da aplicação, está disponível um checklist que sugerimos revisar quando uma aplicação com GAN é colocada em produção.
Exemplos dessas verificações são: configurar o servidor web com o protocolo HTTPS, alterar a senha do administrador, excluir os usuários de teste, revisar as permissões de acesso do usuário e etc. Na tela você vê o link desse checklist que sugerimos verificar.